E aí, conectados, tudo bom com vocês? Estamos começando mais um episódio do Nação Cash. Meu Deus, gente, tá muito gostoso esse nosso novo formato, né? E vale a pena eu lembrar vocês que agora nós temos episódios também toda quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde, a gente publica ali para vocês. E é nesse formato gravado, mas não se esqueça também que às sextas nós também temos episódio, só que às vezes sim, às vezes não. Então é muito importante você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também ativar o sininho das notificações, porque assim você vai ser sempre notificado quando nós estivermos postando conteúdo novo aqui ou se nós estivermos ao vivo. Então é importante para você ficar aí por dentro das novidades, tá? E eu também vou pedir para você seguir as nossas redes sociais, tá? Agora, as nossas redes sociais é exclusiva aqui do Nação Cast, tá? Antigamente nós postávamos lá no Instagram da igreja, agora a gente está separando aí o nosso conteúdo específico aqui do podcast. Então siga lá, @NaçãoCast no Instagram. E siga a gente, acompanhe lá, a gente faz cortes lá também. Tem um conteúdo muito abençoado para vocês lá e transformador, que esse é o nosso objetivo, levar um conteúdo transformador através da internet, tá, gente? Então não se esqueça de se inscrever, curta também esse episódio e deixa aqui nos comentários de onde você está nos assistindo, de onde você está nos acompanhando, qual cidade, qual igreja você frequenta, para a gente conhecer um pouco melhor a respeito de vocês, tá bom? Mande sugestões também de convidados aqui, porque em nome de Jesus nós vamos conseguir alcançar o máximo de pessoas possível, tá bom, gente? Deus abençoe. Vamos pro papo de hoje. E tá muito bacana. Hoje nós estamos tendo a honra aqui de receber um escritor, gente. Eu fico assim, ó, deslumbrado com o que Deus está fazendo através desse Nação Cast. É muito importante. Nós temos um desejo muito grande no nosso coração, pastor, de sentarmos à mesa com pessoas que realmente vai trazer e contribuir para o nosso crescimento, né, e aprender com essas pessoas. Então eu vou apresentar para vocês e logo vou passar aqui para ele fazer as considerações iniciais. Mas hoje eu estou aqui com o pastor Mateus de Cesaro, é isso? De Césaro. De Césaro? Isso. Pastor Mateus de Césaro. Então nós estamos aqui com ele hoje, nós vamos falar um pouco a respeito do livro e também vamos conhecer um pouco a respeito dele. Pastor, fica à vontade, suas considerações iniciais aí para o povo. Legal, Lucas. Eu quero cumprimentar a todos, né, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Parabenizar o Lucas por essa iniciativa, por esse trabalho, esse projeto. Eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas através do conteúdo que vocês estão disponibilizando, um conteúdo que fala de reino, né? Fala de vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas, para esse tempo? Qual é a vontade de Deus para você que está nos ouvindo? Então eu preciso, antes de qualquer coisa, parabenizar ao Lucas por esse trabalho e a você também, que está dedicando seu tempo para ouvir, para receber esse conteúdo e crescer em graça e em conhecimento. Para mim é uma alegria, uma honra poder estar à mesa junto com o Lucas, junto com vocês, para nós falarmos a respeito daquilo que é o reino de Deus, daquilo que é a ação de Deus sobre as nossas vidas. Maravilha. E pastor, vou começar com a nossa pergunta, que está sendo a nossa pergunta coringa. Todos os convidados que vêm aqui, a gente faz essa pergunta. Eu gostaria de saber como foi o processo de conversão do Senhor ao Evangelho, como foi essa entrega do Senhor a Jesus Cristo. Conta um pouquinho para nós, compartilha aí com a gente. Lucas, essa pergunta ela é muito interessante e me dá a oportunidade de falar um pouco a respeito de algo que Deus fez e que, com o passar do tempo, eu acabei deixando um pouco de falar. Eu nasci e cresci em uma família que tinham alguns problemas, alguns dilemas, né? O meu pai ele faleceu com 37 anos. Eu tinha na época 11 anos de idade. Todas as lembranças que eu tenho do meu pai são lembranças boas. Entretanto, meu pai era uma pessoa doente. Meu pai era um dependente químico e veio a falecer devido a esta dependência. Era uma pessoa muito boa, era uma pessoa amável, uma pessoa que sempre esteve conosco, não nos abandonou, eu digo
isso no plural, porque eu tenho mais 3 irmãos mais novos do que eu. E só que tudo que eu vivi ali na fase final, né, da trajetória do meu pai, me levou a gerar dentro de mim alguns monstros que me acompanharam por boa parte da minha vida. E assim como o meu pai, eu também acabei me tornando um dependente químico. E eu comecei a minha história com as drogas logo após o falecimento do meu pai, ainda um adolescente, né, recém entrando na adolescência e já me envolvendo, né, com drogas, com pessoas assim que tinham uma vida muito, vamos dizer, desregrada, por conta de eu já ter esse conhecimento devido à história do meu pai. Isso se tornou até um pouco mais fácil. E a primeira experiência que eu tive com Jesus foi aos 13 anos de idade, dentro de uma casa de recuperação. Ou seja, 2 anos depois de eu ter entrado nesse mundo de drogadição, eu já fui internado, eu já fui colocado em uma casa de recuperação devido à minha relação com a droga ter sido muito intensa já desde a adolescência. E até os meus 23 anos, eu passei por inúmeras internações, inúmeras casas de recuperação, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, sempre buscando, né, uma alternativa para que eu conseguisse vencer esse vício. E em 2005, final do ano de 2005, entrando em 2006, eu vim para Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, para fazer um tratamento em uma casa de recuperação. E eu fiquei nessa casa de recuperação aqui em Camboriú, nos Macacos, por cerca de uns 20 dias. E nesses 20 dias, Deus falou muito comigo. Como eu já tinha a experiência, né, de já ter um contato com a palavra de Deus, já ter frequentado a igreja nesses 12 anos em que eu estive no mundo das drogas, eu tinha momentos que eu buscava ajuda, auxílio. Sim. Eu já tinha essa primeira relação. Nesses dias em que eu estive ali em Camboriú internado, eu orei muito. Deus falou comigo, Deus me deu uma direção. E eu me lembro que na oportunidade eu tomei uma decisão. Eu falei com Deus e eu disse a Deus, se realmente tudo que eu ouvi até hoje de que Deus tem um projeto, Deus tem um plano com a minha vida, se isso for verdade, eu não preciso ficar aqui internado. Uau. Eu vou sair daqui e Deus vai fazer lá fora a obra que Ele tem para com a minha vida. Isso na semana que antecedia a visita. No domingo, uma tia minha foi me visitar, que foi quem me trouxe para Balneário Camboriú, né? E eu falei para ela exatamente essas palavras. Tia, se Deus realmente tem um plano com a minha vida, se tudo que eu tenho escutado no decorrer da minha história for realmente verdade, eu não preciso ficar aqui, tia. Eu vou sair daqui e Deus vai fazer a mesma coisa que Ele vai fazer aqui dentro. E assim, quem tem um pouco de entendimento acerca do que é um adicto, do que é uma pessoa com dependência química, sabe que a especialidade do dependente químico é manipular. Então ele cria narrativas, histórias, a fim de convencer as pessoas de algo que na verdade não existe. Então as pessoas elas têm receio. Na hora a minha tia ficou com muitas dúvidas. As pessoas que coordenavam a casa que eu estava ainda falaram para ela, olha, pela experiência que nós temos, ele vai sair daqui e ele vai recair. É muito pouco tempo. Só que a minha tia foi embora porque Deus me deu uma estratégia. Eu creio que foi o Espírito Santo. Eu falei para ela, mas se a tia não quiser me levar, eu fico aqui. O tempo que for preciso. Porque daqui eu vou sair para viver aquilo que Deus tem para minha história. Sim. A minha tia foi embora, se sentiu incomodada e 2 dias depois foi me buscar. E eu fui para casa dela e já se passaram 17 anos, Lucas. 17 anos se passaram em que nós estamos na presença de Deus. Glória a Deus. Foi um processo árduo, foi um processo difícil. Eu tive muitas crises de abstinência por conta da falta da droga. Graças a Deus, o Senhor me direcionou a uma igreja onde eu fui acolhido, amado, conheci pessoas especiais, inclusive o Alex, né, que foi a ponte para que eu estivesse aqui. Eu conheci nessa igreja o Alex, a Roberta, a minha esposa eu conheci nessa igreja. Começamos a namorar, foi um pilar na história da minha conversão, porque me ajudou muito, a minha sogra, toda a família da minha esposa me abraçou de uma maneira muito especial.
E as coisas foram acontecendo, né? Logo eu comecei a pregar, a liderar a juventude, e em 2013 eu casei. E casando, Deus me levou lá para São Paulo, para a cidade de Ribeirão Preto. E lá em Ribeirão Preto as coisas começaram a acontecer muito rápido. Logo eu fui ao diaconato, logo eu fui ao presbitério. Quando eu vi, eu estava dirigindo um departamento de juventude com 3.000 jovens, são 126 igrejas. De repente eu e a minha esposa, dirigindo uma igreja. E ficamos lá por quase 10 anos, que a nossa história lá está praticamente, se resume a esse livro, né? Olha. Esse livro que é o Geração Frutífera, quando o sentido da vida é gerar fruto. Então a história da minha conversão é basicamente isso. Só para a gente continuar nesse assunto, antes de nós partirmos para a questão do livro, pastor, quando você estava passando por esse processo, né? Eu tenho certeza que veio muitas coisas para te fazer parar, né? Muitas situações que tentaram te fazer retroceder. Como foi para o Senhor lidar com isso? Como que diante desses gigantes o Senhor conseguiu romper e perseverar naquilo que o Senhor estava buscando? Há muitos anos atrás, eu acredito que aqui na região ela seja muito conhecida, a pastora Robervânia, ali de Balneário Camboriú. Eu ouvindo no rádio uma pregação dela, uma mensagem dela, ela disse algo que eu guardo comigo até hoje, no momento de muita dificuldade que eu estava passando. Sim. Eu guardo comigo até hoje, e inclusive em muitas ministrações minhas eu utilizo esse pensamento dela. Ela falou a respeito do passado, presente e futuro. E ela falou assim: por mais que o teu passado tenha sido ruim e que você não tenha motivos que te façam recordar-se dele, por mais que o seu presente esteja sendo árduo, doloroso, o teu futuro está intacto nas mãos de Deus. Uau. Isso entrou no meu coração como uma flecha. E desde então eu sempre pensei dessa forma. Realmente, eu olho para trás e eu vejo a história de alguém que tinha tudo para realmente não dar certo. Eu olho para trás, eu vejo muita coisa errada que eu fiz que me causam vergonha. Eu olho para o meu dia a dia, para o meu presente, e eu sei que tem dias que é muito difícil. Tem dias que dá vontade de parar, de abandonar tudo, de deixar tudo de lado e... não sei, sabe? Você fica com aquele sentimento de que não vai dar certo. Mas aí eu olho para frente. Aí eu olho para o futuro. E eu sei que o que Deus tem reservado para mim está garantido na pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação, olha os adjetivos que ele usa. Leve, ou seja, dá para aguentar. Momentânea, tem um prazo para se findar. A nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada ao peso de glória que sobre nós há de ser revelado. Então, o que me faz e o que me fez perseverar, Lucas, é a certeza de um futuro nas mãos de Deus. E essa é a mensagem que eu deixo para você que está nos ouvindo. No momento de dificuldade, no momento de dor, olhe para o futuro. As promessas de Deus não cairão no esquecimento. Vai ser difícil, você vai ter que passar pelo vale, você vai ter que passar pelo deserto. Vai, mas vale a pena. Quando nós estávamos vindo para cá, eu e o Luiz me trouxe, veio me acompanhando. No carro a gente até brincando falou sobre o deserto, né? Não Sim. tem como chegar no reino sem o deserto. Deus nos tira do Egito, nos faz passar pelo deserto, para que a gente possa de fato viver a realidade do reino. Então foi assim que eu fui vencendo batalha por batalha. E às vezes, né, pastor, o senhor falando ali, a gente também tem um entendimento de que essa incerteza ou essa dúvida, ela vem realmente para nos moldar também, né? Para nos provar, para nos lixar, para nos tornar, vamos dizer assim, as pessoas ideais para aquilo que Deus prometeu que vai fazer nas nossas vidas. Não sei se o senhor teve também essa visão
de que quando você estava passando por esse processo, não era somente sobre aquilo que o Senhor iria viver lá no futuro, mas também era sobre aquilo que você estava vivendo no sentido de que estava te moldando e te preparando para aquilo que Deus iria derramar sobre a sua vida. O processo também tem essa questão, né? Essa visão. Exatamente, né? Exatamente. Você foi muito feliz no que você falou agora, Lucas, porque às vezes a gente costuma a considerar tudo muito difícil e às vezes a gente não entende porque o nosso olhar ele está totalmente voltado para o processo. E quem está dentro do processo muitas vezes não consegue ampliar a sua visão para olhar lá na frente. E Deus não. Deus ele já sabe qual é o resultado do processo. E sem o processo, a gente não vai chegar. Tudo que eu passei, tudo que você já deve ter passado, Lucas, tudo o que os nossos amigos que nos ouvem estão passando ou já passaram, é o trabalhar de Deus para que eles vivam de forma plena e íntegra aquilo que Deus preparou para as suas histórias. Deus jamais vai colocar na mão de alguém algo que tenha valor, que faça sentido, sem antes preparar estas pessoas. Os discípulos, quando Jesus morre, ressuscita, a Bíblia diz que Jesus anda com os seus discípulos por 40 dias. E aí eu fico imaginando a ansiedade desses discípulos em declarar que ele era de fato o Messias, porque se cumpriu a profecia. Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ou seja, não há mais nenhuma dúvida de que Jesus era de fato o Messias esperado. Eu fico imaginando a ansiedade desses discípulos em sair mundo afora declarando quem era Jesus. E eles tiveram que se conter, porque o que Jesus disse para eles? Fiquem em Jerusalém, ou seja, não saiam, esperem. Fiquem onde eu vos plantei, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que é isso? Tempo de preparo. Tempo de ser moldado. Tempo de amadurecer. Sem esse processo, sem esse tempo, a gente não vive de maneira plena aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que muitas pessoas chegam a um determinado lugar, a uma determinada posição, às vezes até de destaque, e não permanecem, porque não se prepararam. Não conseguiram controlar a ansiedade de querer fazer, de querer estar. É necessário passar por o processo. E o processo não é fácil. Ele não é agradável. Porque o processo é para moldar, é para preparar. E é como você vê os atletas de alta performance, Sim. né? Você vê eles lá competindo, vencendo, sendo campeões, e você acha lindo, aplaude. Só que por trás de tudo isso, tem um tempo de preparo, de treinamento, onde muitas vezes eles chegam à exaustão e é dolorido. Eu acompanhei já algumas pessoas que são atletas profissionais e eu vejo o empenho, a dedicação deles em se esforçar para ter um bom resultado. É o preparo. E por que no reino de Deus tem que ser diferente? A gente também precisa se preparar. Paulo, quando ele está indo pela estrada de Damasco e que ele tem a visão e a experiência dele com Cristo, a sua conversão, e a Bíblia diz que ele fica cego e aí Deus manda alguém até ele para orar por ele, se não me falha a memória agora, Ananias, o nome da pessoa que foi até ele. Ali, só a experiência que Paulo teve, quem sabe já seria suficiente para ele sair mundo afora e exercer o lindo ministério que Deus tinha para com a vida dele, mas não, mesmo assim, mesmo depois de tudo isso, ele ficou 3 anos sendo preparado para iniciar a sua primeira viagem missionária. Então tem que se preparar. O processo é necessário. E é interessante nós pensarmos dessa maneira, porque tira muito a nossa visão, nós como cristãos, né? Eu falo de modo geral, porque nós sempre tendemos a ir por esse lado. Mas a gente começa a tirar os olhos daquilo que nós almejamos, daquilo que é a promessa de Deus, para nós olharmos para o processo. Porque geralmente a gente está fixado com os olhos somente na promessa, naquilo que Deus prometeu que vai fazer. E aí quando a gente começa a pensar, peraí, eu estou passando esse processo, mas tem um motivo, tem um porquê de Deus. E o porquê dele é justamente me tornar alguém mais parecido com Cristo.
né? Então, é como o senhor disse, muitas das vezes quando nós queremos nos desviar dos processos da nossa vida e queremos somente a bênção, né, digamos assim, nós estamos nos privando da oportunidade de nos parecermos mais com Cristo. Exatamente. Né? Porque às vezes quando a gente vai direto lá naquele objetivo, naquela bênção, nós não estamos tendo a oportunidade de sermos moldados por Jesus, né? E aí, quando a gente vem a esse entendimento, é que a gente começa a ter prazer no processo. Como o senhor bem colocou ali, que eu acredito que seria uma analogia muito bacana dos atletas, que para a plateia, para quem está assistindo, o objetivo do atleta é a medalha, é ser campeão. Mas para o atleta, o maior objetivo dele é ele ter conseguido vencer todos os obstáculos para chegar até ali. Então, como o senhor disse, teve que ter disciplina, né? Teve que cumprir com a rotina de exercícios e tudo mais. Então, o sucesso para ele foi ter vencido isso tudo. A medalha foi somente uma consequência. Sim. Mas porque ele estava inserido dentro do processo, é aquilo que é prazeroso para ele. Entende? Então, muitas das vezes é a gente sair desse campo da plateia, de olhar somente para a medalha e ir para o campo de ser o próprio atleta ali que vai vencendo a si mesmo todos os dias, né? Exatamente. A gente tem que na verdade, virar a chavinha, né? Quando você vira a chavinha e compreende qual que realmente é o objetivo da tua história, né? Do Deus ter te chamado, você começa a entender que não é só aqui. Eu tinha um blog em que eu escrevia alguns textos há 10, 12 anos atrás, que se chamava Semelhantes a Ele, Eis a Busca. Porque essa é a busca do cristão. Se tornar semelhante a Cristo. O significado da palavra cristão, qual é? Pequeno Cristo. Então, quando eu tomo a decisão por Cristo, entrego a minha vida a Cristo, e o Espírito Santo passa a habitar em mim, ele tem um propósito, um objetivo. Me moldar à imagem e semelhança de Cristo. Imagem e semelhança essa que vem sendo ofuscada pelo pecado, mas que através da presença do Espírito na minha vida, ela começa a ser novamente moldada. Até que então eu venha a alcançar, como disse o apóstolo Paulo, a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? É Cristo. Então a gente tem esse processo paulatino, né, de desenvolvimento. O rei Salomão, escrevendo o livro de Provérbios, ele vai dizer que nós somos como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. O apóstolo Paulo fala que o que iniciou a boa obra há de aperfeiçoá-la até o fim. Então todos esses processos, né, de desenvolvimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, é algo contínuo na vida do cristão. Só que a gente só entende e compreende isso quando a gente chega nesse nível de maturidade que você citou. A compreensão de que eu preciso ser mais parecido com Cristo. E como é bom isso. Como é bom você tirar, né, o peso da religiosidade, porque a religião não nos mostra isso. O que nos mostra isso é a comunhão com Cristo. A religião nos mostra exatamente o contrário. Porque a religião nos diz que a gente precisa seguir preceitos. E geralmente preceitos humanos. A gente precisa seguir normas. A gente precisa alcançar um padrão de excelência onde o homem define se nós somos ou não somos cheios ou não da presença de Deus. Agora, a comunhão com Cristo não. Porque a comunhão com Cristo traz convicção à nossa alma. Convicção de que por mais que nós não sejamos perfeitos, nós estamos em um processo, caminho à perfeição. Olha que coisa linda. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, depois de Jesus, no Novo Testamento, é a figura mais importante. Autor de 13 cartas, cartas pastorais, cartas cíclicas, um dos maiores missionários que a gente pode citar, né, no início da igreja primitiva, era, antes da sua conversão, um fariseu reconhecido. Há indícios históricos de que ele pertencia ao Sinédrio, criado aos pés de Gamaliel. Nós estamos falando de alguém que em todos os aspectos foi grande.
E de repente ele escreve uma carta aos irmãos da região de Filipe, aos filipenses, e ele diz assim: olha, eu não julgo que tenha alcançado a perfeição. Ou seja, eu não sou perfeito. Só que tem um detalhe: eu faço algo, eu esqueço tudo que ficou para trás. E eu olho para o que está diante de mim. Eu prossigo, ou seja, eu não paro, eu continuo. Porque ele tem ciência de que ele está em um processo e quem está, né, responsável por esse processo vai fazer com que ele chegue até o fim. E é isso que a gente precisa entender. Parar de se preocupar com os olhares externos, com as críticas religiosas e entender que aquele que nos chamou, ele nos dá garantia de que nós chegaremos ao final dessa caminhada, Lucas. E é bom demais quando a gente tem essa compreensão. A gente passa a viver mais solto, mais livre. A gente vive, de fato, sim, a liberdade cristã. Uhum. E o senhor deu uma pequena pincelada ali a respeito do teu ministério. E hoje o senhor é pastor, né? E eu queria entender como foi esse trilho, como foi esse processo na vida do senhor até chegar hoje a mais do que um título, a essa função, sim, no reino de Deus. E o senhor é da Assembleia de Deus, né? Sim. Hoje o senhor congrega a Assembleia de Deus. Qual que é a Assembleia de Deus? De Itajaí, né? Isto. De Itajaí. Isto. Tá. Só para o pessoal se situar aí, que às vezes o pessoal assim, tem... Lucas, eu, na verdade, as pessoas me chamam de pastor pelo fato de eu já ter pastoreado 2 igrejas. Né? Hoje, a nível de título, eu sou presbítero da Assembleia de Deus em Itajaí. Congrego na congregação da Praia Brava, né? O meu pastor presidente é o pastor Adão Silva e o meu pastor local é o pastor Adenilson. Estou ali hoje trabalhando na área de missões. Eu sou líder do departamento de missões da congregação que eu estou e também do setor que eu faço parte, que são 6, 7 congregações. Né? Estou ali auxiliando. Eu vim de Ribeirão Preto, vai fazer agora no dia 20, vai fazer 1 ano que eu vim de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu estava pastoreando uma igreja como presbítero, porque a convenção das Assembleias de Deus, ela permite que a partir do presbitério você já possa ser dirigente de congregação de uma igreja. Então eu pastoreei 2 igrejas. Só que a partir do momento que você passa a pastorear uma igreja, as pessoas elas olham para você como pastor. E de fato, você sim, é o pastor dessas pessoas. Então as pessoas passam a te chamar de pastor, pastor, pastor e fica. Você não consegue mais, vamos dizer assim, tirar de você essa imagem. Sim. Mas oficialmente, né, eu sou presbítero das Assembleias de Deus pela convenção hoje aqui de Santa Catarina. Só para a gente entender melhor, é muito bom isso, trazer essas questões da organização das igrejas, para a gente entender melhor o que seria o presbítero, qual que é o encargo dele e a responsabilidade dele na igreja, na visão que hoje o senhor segue, no caso. Né? Biblicamente, vamos falar pela Bíblia, né? Bora lá. Biblicamente, a gente tem Efésios 4:11, a Bíblia fala que Deus separou uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, pastores e doutores. Esses são os ministérios da igreja, biblicamente falando. Aí você percebe no Novo Testamento, na igreja primitiva, alguns títulos e alguns cargos que são mencionados. Diáconos, presbíteros, pastores e bispos. Há uma diferença de diáconos para pastores, presbíteros e bispos. Porém, bispos, pastores e presbíteros têm exatamente a mesma função, que é a função do ensino, do direcionamento, do cuidado, né? Enquanto os diáconos serviam a igreja, né? Nos afazeres que havia a necessidade, embora também há registros bíblicos de diáconos que eram cheios do Espírito Santo e muito sábios, como, por exemplo, Estevão, que morreu apedrejado, o primeiro mártir da igreja primitiva. Nas igrejas de hoje em dia, a gente sabe que cada igreja segue um regimento. Sim. Tem igrejas como a Assembleia de Deus que segue uma escada, que é o diácono, o aspirante primeiro, né, auxiliar,
diácono, presbítero, evangelista e o pastor. Há outras igrejas que têm só diáconos e presbíteros, há igreja que tem apóstolos, que tem bispos, ou seja, há uma diferenciação muito grande. O presbítero na Assembleia de Deus hoje, qual a função dele? Ensino. Essa é a função do presbitério. Ele tem a função do ensino. Ele vai dar aula na escola dominical, ele vai pregar, ele vai ministrar, ele vai visitar os doentes, porque ele pode ungir os doentes, ele vai estar, né, se dedicando à oração, né? E por, né, uma questão de necessidade, muitas vezes o presbítero também ele é deslocado para pastorear numa igreja. Então, dentro da Assembleia de Deus, é basicamente essa a função de um presbítero, né? E eu gosto de perguntar isso porque eu sou apaixonado por essa questão do funcionamento. Sim. Né? Não é nem questão, como o senhor colocou ali, doutrinário, né? Mas questão de como que se chegou nesse modelo, né, de organização eclesiástica e que funciona, Sim, né? sim. Que funciona. Né? Então eu gosto muito para descobrir como que faz, entende? Como que funciona, como que se executa. E nós não estamos aqui para julgar ou definir o que é certo, o que é errado. O que nós estamos aqui é colocando as coisas na mesa justamente para nós entendermos, para nós termos essa visão. E como o senhor colocou aí, a questão do presbitério, para o senhor foi algo natural, orgânico, né? Porque já deu de ver que o senhor já tem um dom para o ensino, para ensinar. Trouxe aqui para nós um livro que daqui a pouco a gente vai falar. Isso se despertou muito cedo ou foi algo que ao decorrer da sua caminhada foi aparecendo, foi te dando evidência? Não, é isso aqui que eu fui chamado para fazer, ou foi algo imposto também, que às vezes pode acontecer, vai saber, né? Lucas, assim, eu deveria ter uns 16, 17 anos. Eu estava em um culto, lá no Rio Grande do Sul, um culto doméstico. Num daqueles momentos que eu dava uma acalmada daquela vida louca que eu tinha. Eu fui num culto na casa de uma irmã, ela fazia culto semanalmente na casa dela, chamava algumas pessoas. E uma senhora de idade já, eu não vou me recordar o nome dela, Deus tomou ela pelo Espírito em profecia. Ela colocou a mão sobre a minha cabeça e profetizou que eu seria um pastor de igreja. Amém. O tempo passou, as coisas, né, se conturbaram novamente, até que eu vim para cá. E eu comecei a pregar logo que eu, assim, me converti e realmente me entreguei a Cristo. Eu devia ter, na época, uns 23 anos, 23, 24 anos, e eu já comecei a pregar. E isso eu estou falando de 2005, 2006, eu estou com 40 anos. Desde 2005, 2006, quando eu comecei a pregar, até 2013, eu era solteiro. Eu fui casar em 2013. E a gente sabe que, principalmente as igrejas mais tradicionais, vamos dizer assim, a questão do cargo, do ofício ministerial, ela é mais restrita aos solteiros. Geralmente elas são destinadas a pessoas que já são casadas. E que eu, particularmente, concordo. Porque uma pessoa casada, ela já tem uma visão de vida, de mundo muito mais ampla do que o solteiro. É bom que o solteiro ele se envolva, pregar, ensinar com juventude, tem várias formas de você atuar no reino sem que você esteja exercendo de fato um cargo ministerial. Quando eu casei e eu fui para São Paulo, para Ribeirão Preto, parece que havia algo que me perseguia, que é o departamento de jovens. Então eu cheguei lá e em poucos meses, a igreja que a gente foi congregar, da Assembleia de Deus, o pastor local nos colocou para dirigir o departamento de jovens da igreja. Eu comecei a trabalhar, comecei a conhecer pessoas, como eu pregava, eu comecei a visitar congregações para ministrar a palavra de Deus, e quando eu vi, eu estava envolvido com o departamento geral da juventude. E trabalhando e apresentando, né, a igreja, porque isso também existe, né? A gente está em observação. As pessoas estão nos vendo. Sim. O pastor presidente, né, através do pastor local da minha congregação, nos chamou para que a gente fosse separado ao diaconato.
menos de um ano depois, eu fiquei menos de um ano como diácono da igreja, eu fui chamado ao presbitério. Assim, muito natural. As coisas aconteceram muito rápido. E quando eu ouvi, eu estava pastoreando a igreja, eu estava envolvido, ensinando e pregando, e as coisas assim, tudo de maneira natural, algo sem forçar. E eu sempre costumo dizer, quando me fazem esse tipo de pergunta, não force a barra em relação ao que Deus tem para a sua história. Deus sabe o tempo certo de fazer para que dê certo. Sempre que a gente força, sempre que a gente faz com que a porta se abra à força, a gente corre o risco de se frustrar e se decepcionar. Então foi natural, muito natural. Hoje Deus me trouxe novamente para Santa Catarina há um ano e assim, Lucas, muitas pessoas falaram para mim: nossa, Mateus, você vai deixar tudo que Deus fez na tua história aqui em Ribeirão Preto para ir para Santa Catarina no escuro, sem saber o que Deus vai fazer para você lá. Você sabe que se você ficar aqui, as coisas vão acontecer e você vai ter oportunidades, e de fato, teria. Só que a gente não vive pelo que a gente quer. A gente vive pelo que Deus projetou e planejou. E Deus considerou por bem o momento de nos trazer de volta para cá. E aqui Deus tem feito coisas em um ano extraordinárias, Lucas. A gente está muito feliz, eu, a minha família, minha esposa, meus filhos. A gente está numa igreja que a gente foi muito bem acolhido. Um pastor que me dá liberdade para eu visitar outras igrejas, levar a palavra de Deus, divulgar o livro que Deus nos deu. Então eu estou assim vivendo um tempo muito bom, um tempo de qualidade e ao natural, sem forçar barra. Top. E em relação ao ensino, qual é a sua visão hoje do povo de Deus, né, em relação a isso? Porque eu já tive entrevistando algumas pessoas aqui, que a gente conversava sobre isso, né, algumas pessoas, né, formadas e tudo mais, e a gente comentava isso, como a igreja sempre teve uma certa resistência a isso, né, porque você começa a falar de ensino, parece que você quer trazer o esfriamento para dentro da igreja, aquele crente frio que só quer saber de ler, de estudo e tudo mais. Qual é a visão hoje do Senhor para a igreja? O Senhor acha que a igreja ela está caminhando para uma maturidade em relação a isso, a ver a necessidade mesmo do ensino dentro das igrejas, do estudo da palavra, como tem que ser? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Lucas, eu estou muito feliz pelo que eu vejo hoje no cenário brasileiro, a nível de ensino, de igreja. Eu estou feliz. Não é o cenário ideal, ainda não. Mas eu estou muito feliz porque eu percebo o crescimento, a sede e o desejo dessa geração em aprender a palavra de Deus. Eu sou pentecostal. Eu gosto de barulho. A gente fala, né, os assembleanos falam, a gente nasceu no... Eu gosto muito. Gosto. Mas eu gosto quando isso acontece pela palavra. Eu gosto quando o pregador ele traz conteúdo para a igreja. Eu gosto quando o pregador ele traz uma mensagem que tem início, tem meio, tem fim. Você vê que tem um sentido, tem um propósito. Ele não está falando por falar, ele não está simplesmente despejando uma série de versículos sem conexão, aquilo que a gente chama do X-tudo, sabe? Pega de tudo um pouco e ao final você diz, tá, mas e aí? Qual é o nexo de tudo isso? Eu gosto de pastores e pregadores que conseguem colocar de pé uma ideia. E através dessa ideia, a igreja recebe a presença do Espírito, ela se alegra, ela é cheia e ela cresce. Jesus, a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em conhecimento e graça. Jesus com 12 anos, ele está no meio dos anciãos, dos fariseus ali, das pessoas que
conheciam a lei dos escribas, e ele está ensinando e as pessoas estão maravilhadas com o saber dele. 12 anos. Aí alguém vai dizer, não, mas é que o judeu com 12, 13 anos, né, ele já tem que passar pelo bar mitzvah, tem toda aquela cultura judaica que ele tem que ter o conhecimento. Sim. Tudo bem, eu entendo isso. Mas a gente também pode ter esse conhecimento. A gente também pode desenvolver essa cultura. E eu vejo hoje uma moçada aí sedenta da palavra, sedenta de buscar conhecimento. Hoje a gente tem a internet que nos dá possibilidades, né? A gente tem aí inúmeros e inúmeros cursos, seminários, conferências que a gente pode participar, e eu vejo que o pessoal está indo atrás disso. E o que isso vai resultar? Vai resultar em uma igreja mais sólida, em uma igreja mais firme, mais forte, mais pujante, que realmente ocupe espaços que estão vazios. É triste quando você vê alguém, né, fazendo uso da palavra de Deus e você vê que essa pessoa ela não está preparada, ela não se preparou. É muito triste. Mas em compensação a gente está vendo aí uma moçada que está vindo com força, com desejo e que dá gosto de ouvir. Dá gosto de ouvir. Aí alguém vai dizer assim, mas não tem a experiência, né? A velha guarda, vamos dizer assim, alguns, né? Às vezes um pouco mordidinho, assim, né? Deus tenha misericórdia. Mas eles ainda não têm experiência. Deixa eles viver. Deixa eles viver. A experiência é com o tempo. A experiência não se adquire lendo um livro. A experiência se adquire vivendo. Só que é bom quando você vive tendo também uma fundamentação teórica muito bem alicerçada. Então, eu vejo a igreja crescendo nesse aspecto do ensino. E eu faço um apelo a todos os pastores, a todos os dirigentes de igreja, né, que invistam em ensino. Invistam. Deus, através do profeta Oséias, lá 7 séculos antes do nascimento de Cristo, 7, 8 séculos, não lembro agora exatamente, ele já dizia, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, a gente precisa investir nisso. E falando em conhecimento, né, pastor? Temos aqui um livro que o senhor escreveu e eu gostaria de falarmos um pouco sobre esse livro. Como que surgiu esse projeto e o que fala esse livro para nós compartilharmos aqui com nossos irmãos, para dar um spoiler. Não vamos dar spoiler, né? Vamos comprar o livro, né, irmãos? Vou deixar aqui, inclusive, vou deixar nos comentários aqui, fixado o link. Tem como comprar pela internet, pessoal? Tem como comprar pela internet, pela editora Santorini, né, que é uma editora fantástica aqui de Joinville, nos deu toda a assessoria para... Tá, eu vou deixar no link aqui nos comentários. Mas antes, vamos conversar um pouco a respeito desse livro. E aí, pastor, como que surgiu a ideia desse projeto aí, primeiramente? Lucas, eu sou uma pessoa fascinada por tudo que diga respeito a propósito de vida. Eu tenho uma frase que a gente vê às vezes na internet e que geralmente ela é atribuída a Einstein, mas eu não sei a veracidade dessa informação, se de fato Einstein falou isso ou não falou, mas a frase ela é fantástica e ela realmente tem tudo a ver com a questão do propósito. É uma frase que diz assim, Deus não joga dados, ou seja, Deus não conta com o acaso, Deus não conta com a sorte. E aí eu sempre emendo uma outra frase que é a seguinte, Deus trabalha com propósito. Deus não faz nada sem que tenha um propósito, um objetivo. E eu sou apaixonado por tudo que diga respeito a isso. Propósito de vida. Literatura, filme, documentário, eu gosto disso. E eu sempre escrevi algumas reflexões a respeito disso. Quando eu comecei a trabalhar com a juventude em Ribeirão Preto, o nosso trabalho como liderança estava sempre mais voltado a líderes. Então, nós tínhamos um contato direto com o líder de juventude das congregações. Então, a gente não tinha muito acesso, de fato, com a juventude. A gente criou um projeto, eu, pastor Jefferson Torres, pastor Júlio, que eram os pastores que, juntamente comigo, faziam parte da diretoria da UMADECARP em Ribeirão Preto, que é a União das Mocidades das Assembleias de Deus.
nós criamos um projeto chamado Jovem Pregador. No que consistia esse projeto? Reunir jovens das congregações do campo que tinham o desejo de se desenvolverem como obreiros e pregadores da palavra para dar um direcionamento, para instruir, Sim. para dar um sentido para eles de como eles poderiam ser úteis ao reino de Deus através do dom que Deus lhes havia dado. E dentro desse projeto, a gente começou a ter um contato mais próximo com alguns jovens. E o que mais me chamou a atenção conversando com esses jovens era a preocupação que eles tinham em entender qual era o sentido da existência das suas vidas. Uau. Qual era o propósito que Deus tinha com eles? Qual que era a vocação deles? E conversando com eles e escrevendo algumas reflexões, eu comecei a perceber a necessidade de se ter algo que falasse a esse respeito. E aí surgiu a ideia de escrever esse livro. Na verdade, esse livro começou com uma mensagem que eu prego. Já preguei muitas vezes, tenho essa mensagem guardada. É uma mensagem que eu prego com base no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 15, onde Jesus disse: não fostes vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós, vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Né? Nesse versículo, só nesse versículo, a mensagem em si, eu falo sobre a natureza desse chamado, dessa escolha de Deus, eu falo sobre o propósito, o objetivo dessa escolha, eu falo sobre a excelência dessa escolha e sobre o resultado dessa escolha. E aqui eu consegui desenvolver a ideia de qual é de fato o sentido da minha vida em Cristo. Então, quando eu falo sobre geração frutífera, quando eu falo sobre o sentido da vida ser gerar frutos, está exatamente vinculado a isso, a sobre o que Deus quer da igreja. Bom. Deus quer que eu seja frutífero. Deus quer que a minha vida gere frutos. Então, nesse livro eu vou falar sobre esses 4 pilares. É óbvio, eu vou começar falando sobre o sentido da vida de um cristão, que é ser igreja. Eu vou falar sobre a natureza desse sentido, ou seja, onde ele nasce, em quem ele nasce. Vou falar sobre o propósito, por que Deus me escolheu, por que Deus escolheu você. Vou falar sobre a excelência, ou seja, como eu devo desenvolver essa chamada, essa vocação. E eu vou falar sobre o benefício que eu alcanço em Deus de me permitir viver esse propósito. Então, nasceu disso, nasceu desse projeto, a gente começou a rabiscar. Eu finalizei esse trabalho ainda em Ribeirão Preto, mas não tinha tido a oportunidade de publicar. Aqui em Santa Catarina eu conheci a editora Santorini, através do Osiel Lourenço, que é da Assembleia de Deus de Joinville. Mandei o manuscrito para ele, ele gostou, me passou todas as coordenadas que eu precisava para publicar o livro. A gente fechou, o livro foi publicado, lancei ele em Ribeirão Preto, no Congresso Geral da Juventude da Assembleia de Deus, para mais de 10 mil pessoas. Foi uma bênção, foi muito bacana. Lancei também na Assembleia de Deus aqui em Itajaí, né, numa reunião de obreiros agora há cerca de um mês atrás. Estou divulgando nas minhas redes sociais esse trabalho e agora eu estou desenvolvendo uma conferência Doulos, né, onde através do livro, com base no conteúdo do livro, né, por meio de 3 aulas sistemáticas, eu levo à igreja, né, a quem tiver o desejo de estar trazendo essa conferência, toda uma estrutura para que se entenda, né, o que é ser igreja, o que é ser um embaixador de Cristo, o que é ser corpo de Cristo. Um trabalho bem bacana que a gente está desenvolvendo. Já tenho alguns seminários, né? A gente está chamando de conferência, mas é um seminário já sim, fechados para esse próximo ano. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a igreja do Senhor. Glória a Deus. E nessa tua busca, digamos assim, para compreender a respeito do propósito do Senhor nas nossas vidas, quais são assim alguns insights assim que o Senhor teve que na maioria das vezes passa desapercebido por nós e são coisas essenciais para a gente entender isso, né? Aqui nas nossas redes sociais a gente sempre vem falando também a respeito disso e a gente percebe também que
existe uma parte, né, das pessoas que frequentam as igrejas, muitas das vezes elas realmente não sabem nem o porquê que elas estão ali, né, de fato. E às vezes elas ficam perdidas nisso daí. O senhor citou aqui alguns tópicos, e é bem interessante que eu quero conversar depois com o senhor para a gente falar um pouco mais a respeito disso aí nas nossas redes sociais. E eu gostaria que o senhor compartilhasse aí algumas coisas que durante a sua pesquisa ali, o Espírito Santo foi ministrando no teu coração, algumas coisas que o senhor descobriu através dos seus estudos aí a respeito do propósito, esses insights assim. Lucas, 3 coisas, no meu entendimento, são fundamentais para que a gente entenda o propósito de Deus para a nossa vida e o sentido da nossa existência. Primeiro, é ter conhecimento daquele que rege a nossa vida. Uau. Como que eu tenho esse conhecimento? Somente através da oração. Agostinho de Hipona, ele fala algo sobre a oração que eu acho fantástico. Ele diz que a oração é um encontro da sede de Deus com a sede do homem. Só que tem uma diferença da sede de Deus para a sede do homem. A sede de Deus é uma sede por desejo. Ou seja, Deus deseja se relacionar com o homem. Deus quer isso. Deus criou o homem para isso. E a sede do homem não. A sede do homem é uma sede por necessidade. O homem precisa de Deus. Lembra aquele clichê usado por muitos pregadores, aquele jargão, né? Que o homem sem Deus é nada e Deus sem o homem continua sendo Deus. É exatamente isso. O homem precisa urgentemente se encontrar com Deus. E o mais lindo de tudo isso é que Deus deseja isso. Então, quando a gente começa a orar e entende que a oração promove esse encontro, sim, a gente começa a entender quem é Deus. Então esse é o primeiro passo para entender o propósito da minha existência. O propósito do porquê eu fui gerado, do porquê eu nasci. É entender que eu preciso me relacionar com Deus. Segundo, é ter uma vida de busca. Não só de Bíblia, de palavra de Deus, mas uma busca intelectual também. Literaturas que falem, né, sobre desenvolvimento pessoal. Literaturas que falam sobre história, como foi a história da igreja. Tudo que for de literatura é bom. É bom, porque faz a gente expandir a nossa consciência. Terceiro, andar com quem te aproxima de Deus. Andar com pessoas que tenham a mesma sede que você tem, o mesmo desejo que você tem. Por quê? Porque elas vão te fazer muitas vezes enxergar algo que você não está enxergando. Fuja dos pessimistas. Fuja de gente que não quer compromisso com Deus. Fuja de gente que só olha para as circunstâncias da vida de maneira negativa. Eles não vão te fazer entender o propósito de Deus. Ande com quem tenha a mesma visão que você. Tem um estudo aí que diz que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Então, se você andar com pessoas que não quer saber de propósito, você vai ter esse entendimento. Agora, se você andar com pessoas que têm esse desejo, juntamente com elas você vai entender esse propósito. Então, eu vejo dessas 3 formas, esses 3 pilares. Vida de oração, vida de busca de conhecimento e relacionamento. Relacionamento. A gente só é chamado por Deus porque Deus quer alcançar outras vidas através de nós. Uau. Então, tudo gira em torno de relacionamento. Então, para você entender isso, para você entender o propósito da sua vida, você tem que ter essas 3 áreas chaves aí muito bem alinhadas. E isso me fez entender o propósito de Deus para minha vida. Como eu comecei a perceber que eu precisava ter mais comunhão com Deus, quando eu comecei a perceber que eu precisava expandir o meu conhecimento, quando eu comecei a ver que tinha pessoas que não me levariam a lugar nenhum, que eu precisava fugir delas. Aí alguém vai dizer assim, mas você tem que ganhar. Tenho, mas tu tem um tempo. Primeiro eu preciso entender o que é importante para mim. Sim. Porque primeiro eu preciso me ganhar.
Eu só me ganho, vamos dizer assim, para Cristo quando eu entendo qual é o objetivo da minha história. Aí sim, agora que eu já sei qual é o meu caminho, o que eu preciso fazer, agora eu vou colocar o meu olhar para o outro e vou ajudar o outro, porque é essa relação, né? É a vertical me preparando para a horizontal. Sim. Então não adianta eu também só ter uma vida vertical, só eu, Deus, eu, Deus, eu, Deus, eu, Deus, sem entender que tudo isso tem um sentido aqui na horizontal. Eu preciso de você, você precisa de mim, e a gente precisa, através disso, fazer com que a ação de Deus se torne algo real aqui. Mas, para entender o propósito, é isso: vida com Deus. E é interessante, pastor, que quando a gente fala a respeito desse assunto, a gente tem essas duas faces, vamos dizer assim, da igreja. Você tem a face que está ali, mas não sabe por que tá ali por aquele, vamos dizer assim, movimento mesmo. E tem a outra face que está ali, mas é um povo que está com o coração realmente sedento por Deus, de fato, mas porém não tem essa dosagem de que existe, ok, um relacionamento necessário com Deus, que esse relacionamento ele é espiritual, porém eu tenho que entender qual é a minha missão aqui na Terra, né? Isso aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com o Senhor, de nós entrarmos nesses assuntos e sempre aparecer aquele questionamento, tá? O propósito de Deus comigo é me levar para o céu. É esse o meu propósito. Só que não tem esse entendimento, acredito eu, né? O senhor pode explanar um pouco melhor do que eu, a respeito dessa diferenciação, né? De entender de fato o que é o propósito, né? Porque às vezes a gente fica muito ligado a essa questão da salvação, achar que o plano maior de Deus é simplesmente eu ir morar com ele, ser um com ele, só que nós acabamos ignorando essa parte aqui da terra, né? Esse processo. Eu gosto muito de uma música, na verdade é uma frase da música, do pregador Lu, que ele fala: estamos, mas não somos, né? Tipo, estamos aqui, mas não somos daqui. Sim. Só que enquanto estamos aqui, nós temos algumas coisas a realizar. Deus não nos deixa aqui simplesmente por deixar. Se o propósito de Deus fosse tão somente salvar o homem, ele salvaria e recolhia, salvaria e recolhia, salvaria e recolhia. Exatamente. Deus salva o homem exatamente para expandir o seu reino. Então Deus salva a mim para que eu expanda o reino e através de mim outros sejam salvos. Então esse é o propósito, isso é ser igreja. É óbvio que a compreensão disso, ela não se dá da noite para o dia. Você precisa ter vivência, você precisa ter experiência, você precisa conviver com Cristo e com irmãos, com a igreja, aí vem a importância também da igreja, para ir tendo a dimensão exata daquilo que Deus espera de você. É por isso que nessa conferência que eu estou montando, a primeira aula eu falo sobre uma eclesiologia propositiva. O que é a eclesiologia? Na teologia é simples, é o estudo da igreja. O que é a igreja? A história da igreja. Dentro de uma eclesiologia propositiva, eu vou falar sobre o quê? Sobre o que é ser igreja na prática. O que é ser igreja no dia a dia. O que é ser igreja dentro de casa. O que é ser igreja no trabalho. O que é ser igreja na escola. O que é ser igreja na faculdade. O que é ser igreja no parque, no domingo à tarde, num momento de lazer. Né? O que é ser igreja em prol do reino. Então, quando eu falo de história da igreja é uma coisa, eclesiologia, estudo, teoria. Agora, quando eu falo de uma eclesiologia propositiva, eu estou falando de teologia prática, de vivência. E isso precisa do quê? Disposição. Então, as pessoas, elas vêm para a igreja e elas ficam muitas vezes tão preocupadas com a salvação que elas não se dão conta de que a única coisa que você não precisa se preocupar é com a salvação. Verdade. Por quê? Porque a salvação é pela graça. É um dom de Deus, é um presente, mediante a nossa fé. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Eu acho lindo o Luciano Subirá, ele faz uma analogia, né, com um menino que vai mal na escola e que mesmo assim o pai continua amando, e aí ele vai dizer assim que não há nada
de bom que eu possa fazer para me tornar mais justo do que a forma como Cristo me justificou. E não tem nada que eu faça de ruim que possa me tornar injusto quando Cristo já me justificou. Ou seja, não é sobre mim, não é eu. A salvação não tem a ver comigo. Tem a ver com Ele, com a graça dele. Agora tem uma coisa. A continuidade do que Paulo fala quando ele diz que a salvação é pela graça, ele vai dizer para quê? A gente foi salvo para as boas obras. A partir do momento que eu sou salvo, eu tenho um objetivo, que é refletir a imagem de Cristo. Ou seja, aonde eu vou, aonde eu estou, aonde Deus me coloca, eu preciso refletir a Cristo, para que as pessoas que estão nesse ambiente possam ter acesso a essa salvação que me alcançou. Então a gente tem que parar de se preocupar com coisas que não diz respeito a nós e preocupar com o que diz respeito, que é o quê? Estar pronto a servir, estar pronto a auxiliar o próximo, a estar ali para mostrar Cristo através da nossa vida. Eu não gosto muito dos clichês, né, dos jargões, mas tem alguns jargões que são muito verdadeiros. E é outro jargão que eu cito aqui, que é aquele: nós somos a Bíblia que o mundo deseja ler. É nós. Nós só somos salvos, mas o mundo não. Esse é o entendimento que a gente precisa ter. Glória a Deus. Gente, estamos chegando então ao final de mais um episódio. Eu confesso a vocês que eu poderia facilmente ficar aqui até meia-noite falando a respeito desses assuntos que nós estamos aqui conversando, pastor. Aí alguém vai dizer assim: ah, Lucas, você fala isso em todos os episódios. Mas, gente, não tem coisa melhor do que você sentar à mesa para você conversar sobre as coisas de Deus e falar sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. A gente aprender muito também. Eu amo aprender. E eu, como eu já disse no início, o podcast, pastor, ele foi um pretexto para que eu tivesse tempo de mesa com as pessoas que estão caminhando assim como a gente no reino, para ouvir elas, sabe? Para conversar, trocar ideia mesmo. E aí eu falei, eu vou fazer um podcast, daí pelo menos eu tenho um motivo para convidar esses pessoal. E graças a Deus Deus tem me surpreendido, porque ele tem trazido pessoas aqui que realmente têm contribuído para o nosso desenvolvimento e também abençoando muitas pessoas, tá? E, gente, seguinte, eu vou deixar o link aqui para vocês do livro, tá? Aqui no comentário fixado, logo aqui abaixo. Então, dê uma olhada lá, procure, porque eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Vamos honrar aí a vida do servo do Senhor. E antes de eu encerrar, eu gostaria de deixar as considerações finais aí para o nosso pastor, para falar aí com o povo. Lucas, muito obrigado pela honra de estar contigo nessa tarde, para a gente bater esse papo a respeito do reino de Deus, estar com vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo através, né, da internet, que é uma ferramenta poderosa que está aí para ser utilizada de maneira saudável. Me sinto honrado, né? Também agradeço a Deus pela vida do Alex, que fez essa ponte para que nós estivéssemos juntos. E você que está nos ouvindo, é necessário, é algo urgente para esse tempo, que você se disponha a ser um instrumento de Deus para essa geração. E ser um instrumento de Deus para essa geração não tem relação com um cargo ministerial. Tem relação com ter um coração sedento e desejoso para ser usado. Eu sei que talvez às vezes as circunstâncias possam tornar isso um tanto quanto distante de você. Mas se você tem um desejo, coloque isso em oração a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai preparar para você meios, recursos, formas em que aquilo que está plantado como semente no seu coração venha germinar. Deus tem um propósito contigo. E esse propósito é um propósito para a eternidade. Então, não desista. Não desista. Só perde quem desiste.
Então não desista. Um forte abraço a todos, um beijo no coração de cada um. E como já o Lucas disse aqui, ele vai deixar o link. Eu peço também que você deixe ali disponível o meu WhatsApp. Sim, para quem quiser também, de repente, adquirir o livro diretamente comigo, também tem essa forma. Né? Quem quiser saber como é a conferência também que a gente está desenvolvendo, de repente algum pastor... as redes sociais do senhor ali Isso, também. quer levar para sua juventude essa conferência, né? Não tem custo. Eu costumo dizer, essa conferência não tem custo. Na verdade, apenas o livro que tem o custo, que ele, né, é um exemplar, ele tem um valor. Você adquire o livro, você participa da conferência, tem todo esse conteúdo que é totalmente experimental. O que é um conteúdo experimental? Você, além de receber informação, conhecimento, você experimenta através de dinâmicas, né, dentro da própria igreja, tudo com muito cuidado, sem ferir a sua liberdade, né, de culto. A gente tem todo esse cuidado. Então, quem quiser ter informações, pode estar entrando em contato comigo. A gente está à disposição para servir a você, a sua igreja, para servir o reino de Deus. Muito obrigado, Lucas. Glória a Deus, gente. Então, gente, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu tenho analisado ali o nosso canal no YouTube, e eu tenho visto que vocês estão assistindo, mas não estão se inscrevendo aqui no canal. Então, nos ajude, gente. Se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações. Como eu disse para vocês, às sextas nós também temos um episódio, e é ao vivo. Só que às vezes tem, às vezes não. Então, para você ser notificado quando nós estivermos ao vivo lá, é só você ativar o sininho das notificações que você vai receber uma notificação no teu celular, tá bom? Então não esqueça de curtir também, deixa o seu comentário. Se você ficou até o final, coloca a hashtag eu fiquei até o final. E Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça também de seguir as nossas redes sociais, tá, gente? A gente sempre tá postando um conteúdo exclusivo lá, tá? Deus abençoe e até a próxima.